Você sabia que você pode estar oferecendo o produto para o cliente errado? Opa, Gabriel aqui da Elton Camp trazendo mais um vídeo aí de dicas para loja de informática, para assistente, assistente não, né? Talvez, mas técnico em informática, assistência técnica, isso era a palavra que eu queria achar, e tudo que envolve informática. E nesse vídeo eu vou te trazer os nossos 4 tipos de cliente. É mesmo? Você não sabia que nós tínhamos 4 tipos de cliente? Pois bem, nós tem 4 tipos de cliente com características diferentes. E nesse vídeo eu vou falar sobre cada um deles, vamos dar detalhe, vou falar também o porquê é importante identificar o tipo de cliente, vou falar como que você faz para saber identificar o tipo de cliente, as características que aquela pessoa que está entrando na sua loja que está carregando sobre ele, a necessidade que ele está procurando. E no final desse vídeo vou dar 2 dicas aí de tarefa, como tarefa mesmo, vou passar como tarefa para você, e isso vai ajudar muito na hora de você vender, vai facilitar muito as suas vendas, tá bom? E tudo começa com uma simples pergunta: por que as pessoas compram computador usado? Bom, no meu ponto de vista, eu não acredito que existe um outro motivo além do financeiro. Pelo menos eu não conheço mesmo, de verdade mesmo. Se tiver, vocês podem falar aí, mas existe algumas exceções talvez, mas o maior motivo é financeiro mesmo, porque não tem sentido se a pessoa tem dinheiro para comprar um novo, porque ela vai querer comprar usado. Se ela pode gastar ali com um novo, não tem por que ela comprar usado. Então, acho que o maior motivo financeiro, o maior motivo é o financeiro. E então, existe uma forma de você facilitar que as pessoas comprem de você, mesmo que ela opta por comprar mais barato. E quem quer, se ela quer lá, ela quer comprar um computador usado, ela vai lá procurar, quem que vai oferecer para ela? Bom, você vai oferecer para ela, é isso mesmo, com garantia, bonitinho, limpinho, formatadinho, como já falamos em outros vídeos, tá bom? Capricha aí na hora de vender. E só que também tem uma coisa, existe concorrentes. Bom, somos tudo um só, né? Nós é uma equipe aí, nós estamos batalhando aí para viver de computador, viver de informática. Bom, mas o certo é que eu vou dar o que eu vou falar aqui. O que é possível facilitar, vender, é possível estar um passo à frente do seu concorrente. E como que é isso? Vou te contar uma coisa. Eu, no carro, quando vou estacionar, eu coloco o carro aqui uns 2, 3 quarteirão, porque certo é que não tem vaga e também é incrível, aqui é centro e não tem estacionamento. Não sei que raio que é isso. Olha que nós estamos em Campinas, hein? E, bom, isso certo é que onde que eu coloco o carro, às vezes tem algumas árvores, não tem como escapar, e às vezes até prefiro colocar embaixo da árvore para pegar aquela sombrinha, certo? Aí o carro fica frio na hora que eu tiver que entrar ele, tá viu? Quando o carro esquenta demais e você vai entrar aquele calor, eita, parece que vai pegar fogo, né? E então, às vezes eu deixo embaixo da árvore, e o certo é que às vezes eu volto, saio do serviço aqui e olho pro carro, tá tá aquela chuva, né, de cocô de passarinho. Incrível isso. Bom, e o que acontece? Antes eu lavava o carro umas 2 vezes a cada 2 semanas, uma coisa assim, eu não lembro o tempo, o período que eu lavava, mas eu não lavava toda semana não, isso eu sei. E quando eu ia lavar, eu tinha mais dificuldade para lavar, né? Eu tinha que esfregar, meter mais força ali na bucha para tirar os cocô que além de pingar no carro, o sol já dava aquela macetada, né, para secar o cocô no carro. E então ficava difícil ali para limpar o carro.
os cocôzinhos de passarinho. E eu tive uma sacada. Falei assim, ó, vou começar a lavar o carro todo sábado também. E certo é que o que eu percebi? É claro, né? É meio óbvio, mas você vai entender o que eu quero, onde eu quero chegar. Eu percebi que o carro ele ficou mais fácil de lavar. Eu comecei a terminar a lavagem do carro mais cedo. Usei menos tempo para terminar de lavar. E o que eu quero chegar com isso? Que com um simples passo que você faz é possível facilitar a sua venda, é possível economizar tempo, é possível economizar energia com um simples processo. E que processo é esse? É o processo simplesmente identificar o tipo de cliente. Mas como assim, Gabriel? Bom, e aí eu lembro uma vez que eu tava no consultório, eu vou contar essa história pra você. Eu tava no consultório, eu lembro que eu não lembro quantos anos eu tinha, mas acho que era em torno de uns 12, 11, 10 anos, essa faixa aí. E eu lembro que era até pediatra, né? Acho que é pediatra que fala. E fui fazer uma consulta mensal mesmo. Mensal não, uma periódica. E tava na sala de espera ali. Por ser um consultório de pediatria, então tinha vários brinquedos ali na sala. E perto de mim, onde que eu estava sentado, lembro que era um sofá meio azul verdeado, e tinha um brinquedo ali que era uma tartaruga de plástico e tinha uma rodinha. E no casco da tartaruga tinha uns buraquinhos com forma geométrica. E dentro do próprio casco tinha umas formas geométricas. Era aquele brinquedinho de encaixar a forma geométrica. É mais para bebezinho. E eu ali, viajando nos pensamentos, sabe quando você tá pensando lá e fazendo alguma coisa com a mão ali, por distração mesmo, sem saber pensar, e comecei a tirar as pecinhas dentro não porque eu tava brincando ali, né? Mas eu tava meio que, sabe? Se não tem nada pra fazer, você vai pensando em alguma coisa e vai fazendo alguma coisa ali também ao mesmo tempo, sem botar muita atenção. Então eu tirei as pecinhas do, do casco da tartaruga ali e foi encaixando, né? Tinha um círculo, eu lembro que encaixei o círculo, tinha um quadrado, peguei a pecinha do quadrado e não estava focado nisso, estava pensando em outra coisa. E certo é que eu vi ali que tinha um hexágono, que é de 6 lados, assim, e eu encaixei numa outra, um outro encaixe ali, que era um octágono, que dava encaixe. Eu consegui encaixar, eu até estranhei assim, daí me chamou a atenção assim, e vi que a peça entrou facilmente, e ela não tive tanta dificuldade, porque o buraco era um pouquinho maior. E quando eu peguei a outra peça, eu vi que não era um encaixe, porque sobrou a pecinha do octágono, que é 8 lados, e só sobrou o encaixe do hexágono, de 6 lados. Então, como o octágono já estava ocupado pelo hexágono, eu percebi, nossa, coloquei o buraco errado aqui, né? E uma história boba mesmo. Mas por que eu tô te contando isso? Porque é necessário, cara, você saber os tipos de cliente. Se você souber identificar os tipos de cliente, vai economizar dinheiro, vai poupar energia, vai facilitar na hora de você persuadir o cliente. Porque se o cliente entende o que você está falando ali, se ele, por exemplo, se ele quer um computador ali para fazer uma simples pesquisa ali, só para estudo básico mesmo, fazer uma planilha, fazer um documento no Word, e você oferece um computador gamer. Fala assim, ó, esse é o computador gamer. Fala assim, nossa, mas eu não queria gastar tudo isso, né? Então vai facilitar, porque se você oferece o produto certo, o cliente certo, isso faz com que ele se identifique com o que você está oferecendo. Isso facilita também na hora da persuasão. Vai evitar problema no futuro, por exemplo, você vende lá, a pessoa quer um computador para jogo, você oferece um computador para fazer pesquisa. Daí o cara vai rodar o jogo lá,
não roda nem o Minecraft. Pra quem conhece de jogo sabe aí, Minecraft é um jogo leve. E daí a pessoa fica brava com você, você vai ter que ter problema com aquele cliente, provavelmente vai ter que devolver dinheiro pro cliente. Uma certa vez entrou um cliente aqui, só que ele falou assim, ó, eu quero um computador só para estudo. Essa era a intenção dele. E falou assim, é pro meu filho aqui que tá para fazer uns trabalhos de escola. E, bom, pelo menos todo mundo aqui da loja que trabalha aqui é treinado para saber identificar o tipo de cliente e saber também oferecer o produto certo que vai atender a necessidade daquele cliente. Então ofereceram um computador, um conjunto de computador que era para finalidade de estudo, para ver vídeo aula, para essa finalidade. E passou umas 2 semanas, a mulher ligou brava aqui na loja. Olha, vocês me enganaram, vocês venderam uma porcaria. O computador, ele não roda nenhum jogo aqui, né? Eles colocam jogo para brincar aqui e não roda. E, oxe, daí eu falei assim, oxe, como assim, né? Você pediu um computador é, para pesquisa, para fazer estudo, para fazer coisas escolares, não para jogo. Se fosse para jogo, nós ia oferecer um computador que suportasse jogo. E claro que nós não tinha falhado nesse momento, mas já imaginou o cliente que é um computador para jogo e se fosse proposital, nós ia oferecer um computador para estudo e por certo a pessoa ia ficar brava mesmo, porque o jogo nem roda um jogo e a pessoa pediu um computador para jogo, daí como que fica, né? E também vai facilitar na hora de vender. Como eu já disse, o cliente se identifica com aquele que está precisando, ele já tem mais uma noção de quanto que está valendo o computador ali. Então, se ele se identifica com o computador que está oferecendo, facilita vender o produto para ele. Então, você sabendo identificar esses tipos de cliente vai ter muitas vantagens, como eu disse, vai poupar gasto de energia, vai poupar dinheiro na hora dos seus anúncios, de poupar investimento, né? Mas eu como sempre sou a favor de você investir forte em marketing, vai facilitar na hora da persuasão, vai evitar problemas futuros e vai também facilitar a venda. E você vai perceber também, eu vou falar de cada um aqui daqui a pouquinho já, vou falar já. E vocês vão perceber também que alguns computadores, eles vão atender para, tipo, diversos clientes. Vamos dar um exemplo, computador para jogo. Ele vai atender por todos os tipos de cliente. Ele é o essencial. Porém, a pessoa é que nem você querer matar um passarinho com um tiro de canhão. Não precisa tudo isso. A pessoa quer ali só para planilha. Se oferece um computador game, talvez é muita coisa. E como eu disse, talvez a pessoa não queira comprar, porque ela vai ver um preço de um novo mais barato, porque computador game é caro. Mesmo sendo usado, ele é caro. E, porém, quanto mais específico você conseguir identificar o produto que você tem, e mais específico você identificar o cliente que está na sua lógica, melhor. Porque isso vai facilitar muito na hora de o cliente comprar de você. Eu tenho 2 gatinhos, filhotinho. Bom, estão um pouquinho grande já, mas é filhote ainda. E tem um cachorrinho também lá, acho que uns 5, 6 meses. E quando eu deixava a ração deles de perto, o que acontecia? Eles acabavam comendo a ração do outro. E então eu falei assim, ó, vamos separar essa ração aí. Vamos separar, pegar a ração dos gatos, colocar em outro canto e do cachorro deixar aqui. E por quê? Bom, por mais que eles comiam ali um do outro. Mas, porém, não é muito recomendável você dar ração de cachorro para gato e nem dar ração de gato para cachorro, por conta de nutrientes diferentes, vitamina diferente, característica da ração, os benefícios que vai trazer. Talvez pode até trazer dano se o cachorro comer ração de gato,
E mesma coisa de gato como de cachorro. E então, mesma coisa acontece nos computadores que você vai vender. Se você talvez o computador que você está oferecendo serve para outro cliente, mas talvez não seja viável você vender ele, porque talvez não pode dizer, assim, não vou te falar que vai fazer mal, mas também vai evitar problemas futuros. É, talvez a pessoa não quer pagar tão caro assim, ou talvez a pessoa também não quer ter problema porque o computador não está suprindo o que ele está precisando, tá bom? E agora, sem enrolação, depois de você entender porque é necessário sim identificar o cliente, que você vai ter alguns benefícios, vou falar os tipos de cliente então. O primeiro tipo de cliente é o profissional. Que tipo de cliente que é esse, Gabriel? Bom, são as pessoas que usam o computador, que eles vão buscar um computador para uso profissional, para trabalhar, para fazer vendas, para trabalhar com internet. Pessoas que usam o computador, por exemplo, para fazer pedidos, para essa finalidade. E eu percebi assim, que existe, além desses profissional, tem uns profissional que exige uma máquina mais forte. Você tem que tomar cuidado nessa parte, tá bom? Tem um profissional que usa, por exemplo, vamos pegar um engenheiro. Ele usa o computador para quê? Para fazer design ali, gráfico de uma planta. Então ele usa mais ou menos o que eu sei. Eu não sei se é o engenheiro, posso estar errado. Se tivesse, comenta aí. Mas eles usam o AutoCAD. E o AutoCAD ele exige um pouquinho, uma placa de vídeo aí, precisa uma placa um pouco reforçada em questão de configuração, um computador com desempenho bem melhor. E também tem esse tipo de profissional, né, que exige uma máquina forte, também pessoas que editam vídeo, pessoas que fazem edição de foto, e também tem uns profissional que é mais básico, um profissional que usa Excel, por exemplo, só que é um sistema do iFood para fazer venda de lanchonete, essas coisas, e então você tem que tomar cuidado aí. Bom, o primeiro passo é esse aí, primeiro tipo de cliente, profissional. Depois que você identificou que a pessoa é um profissional, você vai ter que identificar, que eu vou explicar já já como faz para você identificar. Depois que você identificou, você vai ter que ver assim, ó, você vai usar para trabalho, certo? Mas você vai usar ainda para quê? Você vai exigir programas fortes? Geralmente, a maioria, pelos que eu conheço aqui, vamos dizer assim, uns 80% usa para programas mais básicos, né? Como eu disse, são os programas que não exigem tanto da máquina, então pode ser um computador mais leve, pode ser uma configuração mais baixa aí. E agora se a pessoa fala assim, ó, eu vou usar tal programa, eu vou usar um programa que exige um pouco da configuração, daí você já sabe que é um profissional que exige um computador mais forte, então toma cuidado aí, tá bom? Para não fazer confusão aí. E o segundo tipo de cliente é para quem vai usar para estudo. Eu chamo de estudante, né? Seja na faculdade, seja até em escola, curso, essas pessoas geralmente são um sistema mais básico que eles usam. Então é mais para fazer trabalho, fazer pesquisa, não exige tanto de programas mais fortes. Porém, é aquilo lá, se a pessoa está estudando a mesma coisa do profissional. Você está estudando, por exemplo, para ser engenheiro, ela vai usar o AutoCAD. Então toma cuidado aí também, sempre pergunta. Mas tem um cliente que usa para fins profissional e tem também o cliente que usa para fins de estudo, tá bom? Então você identifica aí se ela vai querer isso depende do estudo aí, mas também eu acho que é até mais a porcentagem, é até maior a porcentagem, acho que 90% usa só o basiquinho mesmo, máximo vídeo aula aí, já rodando um vídeo aula tá bala aí para você vender. E uns 10% aí vai exigir um pouquinho mais forte, tá bom? E o terceiro tipo de cliente é quem usa para jogo. Bom, daí, claro, já vai ter que forçar a máquina, vai ter que forçar o investimento também dele. E ele sabe
Bom, pelo menos eu acredito que a maioria que vai comprar um computador gamer, ele já tem uma noção que o computador gamer é um pouco caro. E o que você tem que fazer aí? Tem que ter um cuidado, um alerta aí para você antes de vender. Na hora que a pessoa fala assim, ó, eu quero um computador para jogo. Bom, tem uma sacada que nós faz assim. Na hora que a pessoa fala assim, eu quero um computador para jogo, na hora que ele fala que vai comprar um computador para jogo, nós pergunta assim, ó, qual jogo você vai jogar? Então, daí na hora que ele fala assim, qual jogo que ele vai jogar, se nós pesquisa, coloca assim, por exemplo, a pessoa fala assim, vou jogar um Assassin's Creed Unity. Então nós vai lá, digita no Google, eu nem sei, eu dou um exemplo, tá? Eu nem sei se tem Unity para PC. Digita Assassin's Creed Unity, requisito. Geralmente tem um requisito recomendado e tem um requisito mínimo. Nunca vai pelo mínimo, tá bom? Porque às vezes pode ser que por algum problema lá, talvez algumas configurações simples, ainda o jogo não rode. Então, vai pelo recomendado. Pelo menos ele vai falar ali quantos que está pedindo de processador, quantos que está pedindo de memória, quantos está pedindo o espaço que vai usar no HD, quantos que está pedindo de placa gráfica, a placa de vídeo que você vai ter que usar. Tá bom? Então, se a pessoa fala assim, eu quero computador para jogo, pergunta qual jogo ele vai rodar, qual jogo que ele quer jogar, porque também se a pessoa fala assim, eu quero jogar um Minecraft e se oferece um computador que não rode nem isso, a pessoa vai ficar um pouco frustrada, né? Então, já temos aí o primeiro tipo de cliente profissional para fins de trabalho, segundo tipo de cliente para fins de estudo, que eu chamo de estudante, e terceiro tipo de cliente para fins para jogos, tá bom? E os jogos eu chamo de gamers, né? E vamos lá para o nosso quarto e último tipo de cliente que nós identifica. Bom, um quarto tipo de cliente é quem usa para entretenimento, né? Geralmente eu tinha 3 tipos de cliente, eu incluía isso dentro do jogo. Mas eu percebi que as configurações era muito longe uma da outra, até que, na minha opinião, nós tem 4 tipos de cliente. Então, entretenimento é o quê? É aquela pessoa que o computador não é para uso profissional, pode ser até ela pode até usar um pouco para uso profissional, mas o foco dela principal não é profissional, não é nem para estudo, talvez ela não é nem estudante. Se for jogar um jogo, não é jogo pesado, e esse tipo de cliente é para entretenimento. São as pessoas que eu chamo de doméstico. São pessoas que usam mais para assistir um filme, pessoas que usam para assistir um YouTube, redes sociais, Facebook. Esses tipos de pessoa, geralmente são pessoas que mais usam computador para uso de casa ali, sabe? Quer ouvir uma música, já tem um computador ali. Elas preferem assistir um filme no computador do que um celular. E esse cliente, geralmente, ele tende a ser entre o estudo e profissional. Fica entre os dois ali, em questão de configuração. E esses tipos de cliente, eu recomendo assim que rode pelo menos um Netflix, tá? Tem diferença aí de Netflix para YouTube. O Netflix ele exige um pouquinho mais. Rodando esse daí tá ótimo. Pode usar essa configuração e recomendar para esse tipo de cliente, que é o doméstico, que usa com a finalidade de usar em casa mesmo, ter entretenimento ali, tá bom? Bom, e agora que você sabe o porquê é importante identificar o tipo de cliente, os 4 tipos de cliente, e também agora eu vou te ensinar como que faz para identificar eles, tá bom? Bom, vai parecer bobo, mas é meio óbvio também. Você identificar é só você fazer uma pergunta, ó, para qual finalidade você vai usar o computador? A pessoa fala assim, eu quero entrar entrar na sua loja ou entra no chat, fala assim, eu quero um computador. Você tem que, a primeira coisa é fazer pergunta. Qual é a pergunta? Para qual finalidade você vai usar esse computador? E ela vai falar assim,
Bom, eu quero um computador para usar em casa. Bom, daí você tem que reafirmar o que ela falou para ter certeza, tá bom? Então, tudo que ela falar, por exemplo, se ela falou que quer um computador para usar em casa, você vai ter que reafirmar isso. Aí você fala assim, eu quero, então é um computador para fazer, usar redes sociais, YouTube, pra assistir filme, essas coisas. Daí você faz uma nova pergunta para ter certeza. Daí ela fala assim, isso, sim. Daí geralmente, se tiver mais alguma coisa, ela vai falar. Geralmente, algumas pessoas falam assim, ó, é isso, eu vou também colocar alguns joguinhos. Daí você vai ter que fazer novamente a pergunta. Que tipo de joguinho? Daí se você vai fazer uma investigação, tá bom? Você vai ser o mais específico, quanto mais pergunta, melhor. Porque, porque se você vender o computador errado e não for o que a pessoa está esperando, bom, primeiro que a pessoa vai ficar chateada, né? E outra que também pode ser que ela desfaz o negócio. E outra ainda é que ela não vai recomendar você para seus amigos, para sua família lá, para os conhecidos dela, tá bom? Então tenha muito cuidado aí na hora de vender. Faça quanto mais pergunta, melhor. Outro exemplo aí. Eu quero um computador para mim trabalhar. Daí você vai perguntar assim, e qual que programa que você vai usar, qual finalidade de trabalho você vai fazer. Daí a pessoa vai falar assim, bom, é só uma planilhinha mesmo, básica. Daí você vai ter que reafirmar isso. Simplesmente é um trabalho de Excel, essas coisas. Daí a pessoa vai falar, se não for isso, ela vai falar o que tem a mais, tá bom? E sabendo disso, você vai saber oferecer o produto certo e para o cliente certo, tá bom? E agora, como prometido, vou dar duas tarefinhas aí para você ir exercitando isso. É muito importante. Às vezes tem gente que fala assim, isso não tem nada a ver. Mas é muito importante sim, porque traz diversos benefícios, como já disse. Já citei ali em cima. Não vou citar de novo, tá bom? Então, é importante você colocar nos seus negócios, colocar no seu atendimento aí, porque vai trazer os benefícios para você. E a primeira tarefa que eu trago para você exercitando esse músculo de investigação de cliente, vamos chamar assim. Bom, primeira tarefa é identificar o computador que você tem aí na sua loja, que você tem aí à venda e que você vai vender. E fazer uma classificação. Então, você vai pegar a configuração que ele tem aí, você já tem uma noção aí. Eu não sou expert em TI, tá bom? Mas eu acredito que todos que trabalham, pelo menos com informática, sabem para qual finalidade o computador serve. Então você vai pegar esse computador, você vai ou anotar num papelzinho, ou fazer uma legenda. Nós aqui mesmo, nós pegamos um papelzinho, não um papelzinho, nós pega um adesivinho colorido. Então nós tem 4 tipos de identificação aqui. E cada identificação eu coloco numa máquina. Por exemplo, identificação para jogo. Daí nós pinta. Não pinta, já vem colorido as etiquetinhas. Nós pega e cola na máquina ali. Então nós já sabe que nós vai falar assim, os computador que tá com esse etiquetinha dessa cor serve para tal finalidade. Então, você pode fazer do seu jeito. Anota no papel aí, ou na sua placa, se escreve para que ele serve. E você vai pegar todos os computadores seu aí que está à venda, ou se só tem um, ou vai comprar. A primeira coisa que você faz é saber para que ele vai servir e você vai dar uma classificação para ele. Então, se você tem um computador, vamos simular um exemplo aqui. Um dual core, 4 GB de memória RAM, 250 de HD e tem apenas placa integrada, tá bom? Não tem placa de vídeo. Então você vai pegar um papelzinho, vai escrever, esse computador serve para uso profissional, sim, serve para uso profissional, para quem usa os programas mais leves, vamos pensar em para quem vai usar para o iFood, por exemplo.
Serve para estudo? Serve para estudo. Vídeo, dá para assistir uns vídeo aula, dá para fazer uns trabalhos no Word. Dá para usar para entretenimento? Sim, dá para usar para entretenimento, dá para assistir um filme, não dá para assistir em uma resolução tão boa, por exemplo, 180p no HD Full, mas dá para assistir um filmezinho ali no 720p. Dá para usar o Facebook? Dá para usar o Facebook. Então, dá para jogar jogo? Bom, daí depende. Eu não recomendo você colocar essa configuração para jogo. Então, você vai anotar aí para que vai servir, tá bom? Então, esse computador aí, vamos falar de novo, 4 GB, dual core, 250 de HD. Acho que é isso que eu falei. Então, esse computador serve para profissional básico, estudo básico também, e entretenimento serve também. Beleza? E também fique esperto também nessa parte de vídeo. Mais uma dica aí no final do vídeo aí. Avisando, as pessoas falam assim, coloca um vídeo lá e fica dando uns lag, dando umas travadas. Então você explica, o computador ele roda liso até 720p. Passou disso, como os vídeos vai dar uma travadinha mesmo, tá bom? E segunda dica que eu vou te dar, agora você classificou todos os seus computadores. Outra dica é o que o seu próximo, seja hoje, seja daqui 20 minutos, seja amanhã, seja o seu próximo cliente. Se você está ouvindo esse áudio de noite, seja amanhã, na hora que você for trabalhar, sendo o seu próximo, independente de que hora que for. Mas o próximo cliente que chegar em você para comprar um computador, você vai ter que dar uma classificação para ele, tá bom? Você vai ter que fazer isso para os seus próximos clientes. E nisso você já vai começar a praticar, vai ter mais noção e fazendo isso logo fica automático. Então, na hora que o seu próximo cliente falar assim, eu quero um computador, aí você já começa a fazer as investigações. E daí você vai dar uma classificação para esse cliente, tá bom? Se ali isso aqui é para jogo, se é profissional, se é para estudo, se é para entretenimento. Aí você vai anotar no papelzinho e vai oferecer o produto certo. E assim vai facilitar muito suas vendas. Vai aumentar assim a chance da pessoa comprar de você. Porque ela vê assim que você está se importando, fazendo pergunta para ela vai se sentir mais segura tá comprando você também, tá bom? Bom, e esse foi o vídeo que eu trouxe para você no dia de hoje. Trouxe com todo carinho aí para vocês nesse novo formato aqui. Eu não tinha uns PowerPoint ainda. Pode ser que melhore ainda, né? Mas está começando, mas espero que vocês tenham gostado. Curta aí, dá um like aí, compartilha, se inscreva aí no nosso canal também. E até a próxima, galera, tá bom? E a próxima vai trazer mais dicas pra vocês, tá bom? Até mais e falou!